Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo número 4. Efésios, capítulo número 4. O título da mensagem é A Unidade da Fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Vou repetir. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, irmão? Só até aqui. Só até aqui no versículo 16. Nós vamos entrar agora na meditação nas referências, né? Já é o nosso segundo vídeo. Nós estamos fazendo, né? Já no capítulo número 4 de Efésios, né? E o primeiro nós ficamos na meditação apenas na palavra, né? E hoje nós vamos entrar também nas referências, tá certo, irmãos? Tá? Para que nós possamos levar juntos a meditação da palavra também com as referências, né? Para que nós possamos, todos nós possamos aprender mais um pouquinho, ter mais um pouquinho de entendimento sobre a verdade da santa palavra de Deus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios, capítulo número 4, versículos até o versículo 16, a nossa meditação, né?
E nós vamos, a leitura foi até o 16, a meditação vai até onde der, para que possa ter um vídeo de um tamanho suportável e aceitável a todos, tá certo, irmãos? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, do versículo 1 até o versículo de número 4 está escrito o seguinte: a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o que diz a referência sobre esse assunto, né? Guardar a unidade do Espírito. Efésios 4, até o 1 até o 5. Né? A unidade do Espírito não pode ser criada por nenhum ser humano. Vou repetir. A unidade do Espírito não pode ser criada por nenhum ser humano. Ela já existe para aqueles que creram na verdade e receberam a Cristo, conforme o apóstolo proclamou nos capítulos 1 até o 3. Os efésios devem guardar e preservar esta unidade, não mediante os esforços ou organizações humanos, mas pelo andar, como é digno da vocação com que fostes chamados. Verso 1. A unidade espiritual é mantida pela lealdade à verdade e ao andar segundo o Espírito. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vou repetir, né? A unidade espiritual é mantida pela lealdade à verdade e ao andar segundo o Espírito. Versos 1 ao 3, 14 e 15. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 26. Não pode ser conseguida pela carne. Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Ou seja, irmãos, a unidade do Espírito, né, é dom que vem de Deus. Né? E nenhum tipo de esforço humano, ou por nenhum tipo de esforço humano, o homem consegue andar em unidade de Espírito. Somente através da graça, através da fé e graça que lhe é dada por Deus, pelo divino Espírito Santo do Senhor. Para que nós possamos, se nós não andarmos, irmãos, em santidade ou em santificação, de corpo, alma e espírito, procurando desviar-se do mal, nós jamais consigamos andar em unidade de espírito, ou alcançar e andar. É o que recomenda a palavra de Deus. Né? Santificação, santidade, de corpo, alma e espírito, fugindo da presença do mal. O tentador, ele procura nos tentar o dia todo, 24 horas por dia, em todo lugar. Mas nós temos que resistir. Resistir clamando pelo sangue de Jesus. Né? Resistir clamando pelo sangue de Jesus. E procurar manter-se firme na fé, da vocação em que nós fomos chamados. Para nos mantermos em unidade de espírito, em santificação e em santidade de corpo, alma e espírito, na unidade do espírito, através da fé e da nossa ação. Tá certo, irmãos? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a palavra continua falando a respeito desse assunto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Um só Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 5 até ao 10. Na palavra está escrito do versículo 5 até o 10 o seguinte. Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Vou repetir. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E a palavra afirma, um só Senhor. As referências, né? Um só Senhor. Uma parte essencial da fé é a unidade cristã e a confissão de que há um só Senhor. Entende, irmãos? Né? As pessoas creem em tanta coisa, né? É difícil, né, você encontrar, né, você passar por 10 pessoas, seja ele ou ela, ou eles e elas, né, e você encontrar nessas 10 pessoas 5 que vivam na unidade da fé. Muito difícil. Esse número é bem menor. Eu creio que no máximo, né, na média, de 1 a 3. Né? Não é mais que isto. E a palavra que conclama nós sobre este assunto. Um só Senhor. Uma parte, aqui é recomendação de Deus, irmãos. Uma parte essencial da fé e unidade cristãs é a confissão de que há um só Senhor. Então, se você crê que você tem mais de um Senhor, anunciar a unidade, trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas os três juntos forma-se Deus, é um só Deus. A palavra Deus, ela é formada, ela é feita, ela é um adjetivo dado nos três numa só pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa. Então Deus. Então nós temos que crer apenas em Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê que existe mais alguém que pode te ajudar, que você pode dobrar os joelhos, fechar os olhos, levantar os braços e clamar a Ele, se você crê que existe mais um, a sua fé não é uma fé genuína, real e verdadeira. Você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa ler mais a palavra de Deus, você precisa buscar mais, se empenhar mais, para que a sua fé torne-se uma fé genuína e você crer apenas em Deus. E basta, nada mais é necessário. Se você crê em Deus inteiramente, né, você não necessita crer em mais nada, em mais ninguém, em nenhum outro nome. Porque embaixo desses céus, em cima dessa terra, não há outro nome senão este nome que é Deus. São três num só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus. E a palavra continua afirmando, né? Uma parte essencial da fé e unidade cristãs é a confissão de que há um só Senhor. Primeiro, um só Senhor. Significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e
suficiente. Vou repetir. Um só Senhor significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente. Né? Então, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, está ao alcance de cada um buscar, né, através da fé, porque Deus dá a cada um de nós, né, o mínimo de fé suficiente para entendermos o certo e o errado e buscarmos, através da mínima fé que temos, força e graça, conhecimento e sabedoria, autoridade, poder e entendimento, para que a nossa fé seja única, fiel e verdadeira, como diz a santa palavra de Deus. E Jesus Cristo, irmão, nos recomendou, falando isso a Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo número 3, né? Ao homem é necessário nascer de novo. Né? Se o homem não nascer de novo, ele é incapaz de alcançar, né, este entendimento na sua vida. Ele precisa nascer de novo. Vocês podem observar que todas as pessoas que crer em mais de um para lhe socorrer, para orar a ele, para clamar a ele, para elevar as suas petições, todo aquele que crê em mais de um, né, ele não teve ainda o novo nascimento. E se ele não teve o novo nascimento, ele não teve o encontro com o verdadeiro Deus. Por isso Jesus recomendou: ao homem é necessário nascer de novo. Né? Também no mesmo Evangelho de João, só que no capítulo próximo a seguir, capítulo 4, né? Jesus, no versículo 39, dois capítulos para frente, versículo 5, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, somente através da fé e graça, lendo a palavra de Deus, buscando o conhecimento, sabedoria e entendimento, né, é que nós podemos alcançar a salvação de Deus. Não tem outra forma e não existe outro Salvador. Né, somente Jesus pode realizar nas nossas vidas. Né? Ele afirma aqui: um só Senhor significa que a obra de redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente. E que não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente a salvação completa. Entende, irmãos? Prestar atenção? Vou repetir. Né? Um só Senhor significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente. Ou seja, basta. Jesus basta para cada um de nós. Não precisamos chamar, clamar, nem orar por nenhum outro nome. Basta clamar pelo nome de Jesus. E que não é necessário nenhum outro redentor ou mediador. Ou seja, mais ninguém pode mediar a sua oração entre você e Deus. Mais ninguém, somente Jesus. E foi Ele que derramou o seu sangue para a nossa redenção, para nos redimir, para nos salvar, para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos livrar das garras e grilhões de Satanás, do qual o mundo está preso. Basta Jesus. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Um só Senhor significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente. Ou seja, qual foi a obra da redenção que Jesus efetuou, irmãos? Que obra que foi que ele fez? Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele foi morto, crucificado e ressuscitou ao seu terceiro dia. E subiu aos céus e está sentado ao lado do Pai, nos preparando lugar para o dia da sua vinda gloriosa, nos levarmos para morar com Ele nos céus, junto do Pai. Né? Então, foi esta a obra que Jesus fez. Esta foi a obra de redenção. Após ter nascido do seio de Maria Santíssima, né? Vivido 33 anos na face da terra,
30 anos viveu como homem normal, trabalhando para ajudar a mãe a criar os irmãos de modo geral, mas porém não pecou. Jesus não conheceu o pecado. Até 30 anos ele não conheceu o pecado, e muito menos depois, até os 33, porque aí ele foi a implantação do ministério de Deus, né? Fazendo a obra do Pai, né? Então, de modo que foi ele é o nosso Redentor. Somente ele, nenhum outro nome, derramou o seu sangue para poder salvar as nossas vidas. Foi Jesus quem derramou, e somente ele tem esse poder. Nenhum outro tem esse poder. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado.